Exato, não, o Malcolm dizia isso, né? Não existe capitalismo sem o racismo. Então, para se discutir discutir capitalismo, vai ter que se discutir racismo. As bases que determinam e sustentam o sistema do capital é o racismo. É uma base forte para isso. Então, olha isso que você disse, é muito lúcido. Eu fico pensando, às vezes, a gente está dentro de uma plataforma, até as redes sociais mesmo, dentro das redes sociais, discutindo questão racial ferrenhamente, mas a galera que está ali editando, organizando os algoritmos, o que a gente pode postar, determinando, são brancos. Os brancos detêm os meios de produção. Né? E nós sempre nesse lugar de servidão aos brancos. Então, é importante, sim, a gente estar nos espaços, falar de nós, fazer com que isso cresça. Agora, eu acredito que a grande estratégia é isso cresce e cresce para onde? Porque eu acho que a gente precisa crescer e, quando crescer, pegar essa força do crescimento para criar coisas que são nossas. Para que a gente não fique mais refém desse sistema branco. Esse sistema branco não quer nada com a gente. Entendeu? É utópico achar que esse sistema branco em algum momento vai dividir o bolo. Tem um irmão amigo meu que fala assim, a gente não vai esperar o bolo crescer para cortar essa fatia, eu quero essa fatia agora. E essa fatia nunca chega. Então, é entender que é importante esse processo mesmo da gente ocupar e falar, e nessa que a gente está ocupando, está falando, está dando a letra para os nossos, né? E qual é o resultado disso, assim? O que a gente vai fazer com isso depois? Sabe, quando a gente conseguir pegar essa massa que entende, que está pensando, a grande sacada é a gente construir os nossos meios, nos organizar. Essa que é a grande parada, a partir dos nossos próprios meios, né? Sim. Pô, porque eu vejo... Louco essa frase que você falou, tipo Marighella, a partir dos nossos próprios meios. A partir dos nossos próprios meios, sacou? Garvey dizia sobre isso, assim, né? Então a gente vai precisar... Porque é isso, a gente está no jogo, a gente está no game. Então a gente está nessa sociedade disputando com essas pessoas. Então a gente está usando também... Eu acho que nós somos... É bem capoeira, sabe? Acho que a gente é muita estratégia. A gente joga, a gente ginga, a gente caminha aqui. E nós também conseguimos adentrar esses espaços e tá chegando nessas pessoas, sabe? Sim. Quantas pessoas estão aqui ouvindo hoje esse podcast, sabe? Então, eu acho que é esse papel mesmo, sabe? De massificar e aí depois, a partir dos nossos próprios meios, criar os nossos próprios recursos, sabe? Acho que é plantar para entender que lá na frente a gente não vai precisar mais ter essa frase, por exemplo. Pô, a gente tá aqui, mas quem é o dono da parada? Sim. Sacou? Sim. Pô, a gente vê isso, eu vejo... Pô, na nossa capacidade, por exemplo, de mobilização, tá ligado? Quando a gente tem que mobilizar a massa, ir pra rua, reivindicar alguma parada, tá ligado? A gente vê, não sei se a informação não chega, tá ligado? Apesar que o Estado também tá aí, né? E acaba atrapalhando nesse processo, né? Porque os caras têm aquela... Limita até o alcance. Não, fora o terrorismo de Estado, várias fitas, as pessoas têm medo mesmo de sair pra rua, mas, pô, a gente vê, né, que ainda tem muita deficiência, né, tipo, a gente não consegue mobilizar uma massa e sair pra rua e sei lá, reivindicar um barato em nome de um benefício coletivo, saca? Pode crer, mas eu acredito, irmão, que o que precisa para nós, para além de uma mobilização, é organização. A gente vai mobilizar esse povo, mas como a gente vai organizar esse povo? Por que isso? Porque se a gente mobiliza, a gente cresce. É igual um bolo, ele vai crescer, ele vai vazar. Mas se você tem a medida, você só vai saber dosar. E essa medida é organizar. Então, é organização, organização, organização. A gente precisa sim mobilizar. A gente tem uma capacidade imensa de mobilização. A gente consegue fazer essa mobilização. O que nos falta é organização. Então, mobilizar, às vezes, não vai dar conta da dimensão do que nós realmente precisamos. Mas se nós organizarmos o povo, entendeu? A mobilização ela sempre vai acontecer. Mas se a mobilização ela não vem atrelada a uma organização, ela se esvazia, ela é pontual, ela está só em determinados pontos. E às vezes a gente perde esses pontos. Então, qual é a grande sacada? É fazer com que essa mobilização ganhe corpo, sabe? Essa mobilização ganhe corpo e a partir desse corpo se consiga construir. Mas isso é só a partir dos nossos... Por isso que eu falei, dos nossos próprios meios, porque é a nossa organização, a gente precisa se organizar. Mas, tipo assim, quando é pra política ou pra partido, essa
mobilização que nós estávamos falando, ela acontece. Sim. Quando é para nossa política, essa organização negra não acontece. De repente é porque essa política não está interessada na nossa organização, né? De repente não, é porque essa política... Eu não sei se você está falando dessa política organizada, né? Dessa política... Não acontece porque essa política não está responsabilizada com as questões raciais, sacou? Os caras não querem resolver isso. É um paliativo. Pelo menos eu acho isso, né? Eu acredito que a gente precisa... eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei agora fiquei aqui refletindo, fiquei viajando, Big. Porque essa política não dá conta de nós, tá ligado? Tipo, até mesmo porque essa política não tem o racismo como pauta central. Como é que você tem uma política de Estado num país que é majoritariamente não branco e não coloca a questão racial como centro? Se você está governando para esse povo. Se você está governando com o povo é majoritariamente não branco. Então, como é que você não vai colocar no centro do debate dessa política estratégias de sobrevivência e manutenção de bem-estar desse povo?